É a reencarnação. A gente troca a roupa de montão e o importante está aí. Mudamos nosso corpo para progredir. Então, vamos começar com a musiquinha, né? Que a gente troca o corpo para progredir. Ainda bem que a gente troca o corpo, né? Porque o tempo vai passando e o nosso corpinho vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais lento, cada vez mais pesado, né? Parece que para a gente descer uns 5 ou 6 degraus, parece que a gente está descendo uma ladeira aí, íngreme. Enfim, a gente precisa renovar o corpinho, porque o corpinho que é o nosso instrumento. Mas o problema aqui dessa questão é o seguinte: é saber, né, esse texto do Evangelho, que o Kardec coloca para gente, se a reencarnação fortalece os laços de família. Porque algumas pessoas lançaram em descrédito a reencarnação, falando que a reencarnação poderia destruir os laços de família. E o Kardec comprova aqui com esse texto bem esclarecedor de que isso não acontece. Na verdade, ele fica mais forte, apertado, porque com o tempo a gente vai voltando na mesma família e o amor só vai crescendo. Olha que coisa legal, o amor só vai crescendo. Por que que só vai crescendo? Porque a gente vê que, por exemplo, uma família que tem 3, 4, 5 filhos, a afinidade com cada filho muitas vezes tem algumas diferenças. Não que seja a mais ou a menos, não isso, mas a gente percebe que parece que com alguns deles a gente tem uma participação maior, a gente tem um entrosamento maior, tem uma parceria maior. E alguns são um pouquinho mais distantes, não fazem muita questão da família, às vezes se distanciam, vão morar em outros países, enfim, não tem aquele elo mais forte. Com a reencarnação, a gente vai crescendo esse amor, porque aqueles 15, 20, 30 anos que a gente convive, dá para construir bastante amor. E quando a gente já tem um pouquinho de amor, fica mais fácil da gente amar, né? O duro é a gente construir amor do nada, do zero, que também pode acontecer em família, da gente receber algum espírito que tem antipatias com a gente, que não tem simpatia com a gente, e aí nós temos que começar a construir do zero. Mas a sabedoria divina é tão sábia, que eles nascem bem pequenininhos. Então a gente já nasce assim, com aquela coisa forte na gente, e abraça ele assim, com tanto devotamento, com tanto amor, e ali começa um germe em se desenvolver. Às vezes acontece ao longo do período, tem aquelas diferenças, aquelas adversidades, aquelas aversões, mas o elo de sangue nos mantém mais próximos e isso facilita a nossa construção de amor e facilita, na verdade, o nosso desenvolvimento e o nosso desempenho. Por quê? Obviamente, nós temos uma tarefa de irmandade de uns para com os outros. Então, não é assim, ninguém vai ficar sozinho, não é? Hoje a gente deixa os pais, os avós sozinhos, e às vezes até isolam eles da sociedade ou da família, mas o futuro não é esse. O nosso futuro é estarmos sempre juntos, reunidos. E eu acho que por essa razão também, por melhor que seja a oportunidade de deixar os filhos, os pais e os avós sozinhos, é sempre uma forma mais difícil de nos mantermos em condições favoráveis para o nosso futuro, porque o nosso futuro não é ficar sozinho. Vocês se lembram do nosso lar? Que tem lá a Laura, né? Tem o Tobias, a Laura, tem lá alguns espíritos, Lísias, né? Tem alguns espíritos lá que convivem no mesmo lar. A Laura faz depoimento dizendo que no nosso lar a gente não pode ter recurso amoedado, tem que ser distribuído. Mas a gente pode ter lá o patrimônio, a casa, né? Então a casa passa. O pai vai reencarnação, fica com a mãe reencarna, fica com o filho reencarna, fica com o neto, e vai indo assim. Aí o neto, o pai, o primeiro que construiu a casa volta de novo para lá e continua na casa. Então a casa pode se permanecer. A única coisa que pode permanecer no mundo espiritual, no nosso lar, é a casa. Mas por quê? Porque as famílias, no fundo, estão aí para se fortalecerem os seus laços, não é? Os laços de afeição, de amor, de simpatia. Conforme a gente vai avançando, esses laços vão ficando cada vez mais significativos para todos nós. A gente vai cada vez mais tendo responsabilidade sobre eles. Vejam hoje pais abnegados, profundamente abnegados,
que apesar da ingratidão, apesar do desprezo, apesar de tudo que algum filho possa ter com ele continua ali firme ao seu lado, ajudando, favorecendo, e não raras vezes este filho às vezes até tira a vida de familiar, de pai, de mãe, para ficar com patrimônios, e nem não raras vezes esses pais perdoam e seguem em frente buscando trazer esse filho para o seu coração, para o seu sentimento. Então, nós, com a reencarnação, só temos a fortalecer esses elos. É mais ou menos como Kardec expõe aqui de uma forma brilhante, não é? Porque a gente vai fazendo o amor se desenvolver, o amor crescer. Vai crescendo em família até o ponto dele ficar assim grande e estender para a humanidade. Sair de intramuros, né, Paulão, e passar para extramuros, sair dos muros domésticos e familiares e ir para a humanidade, porque esse é o amor apregoado pelo Cristo. Esse é o amor que o Cristo fala para a gente que é o ideal. Amar ao próximo. E ao próximo não é o próximo que tem ligação sanguínea com a gente ou não, ou proximidades familiares com a gente. Não, o próximo é todos aqueles que convivem em sociedade, são filhos de Deus, que são os nossos irmãos. E é isso que nós estamos trabalhando para chegarmos a esse ponto, não é? Ao ponto de amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Olha que coisa linda, né? Amar uns aos outros já não é muito fácil. Agora, amar uns aos outros como Jesus, aí já é bem mais difícil, não é mesmo? Mas então, é assim também que a gente apaga antipatias. Eu acabei de dar o exemplo daquele pai abnegado, daquela mãe abnegada, que apesar de todos os problemas que o filho possa causar, ele está sempre ali ao lado, ajudando, não se importa às vezes com coisas graves que esse filho causa, ou para ela, ou para a família, e vai seguindo em frente, vai avançando, porque esse elo tem que ser criado, e essa semente tem que ser plantada, que é essa semente do amor. Quando o familiar consegue plantar essa semente, vamos imaginar, né? Esse filho, quando perde a mãe, chega lá na frente, no limiar da vida, ele olha para trás e fala: Nossa, como minha mãe foi tão abnegada, aprontei tanto com ela, fiz tanta coisa para desprezá-la, menosprezá-la, criar problema para ela, e poxa vida, e aí a gente fica pensando, 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 então o germe já está ali, a semente já está brotando, já tem um brotinho de amor dentro de nós. E com certeza a reencarnação vai nos dar a oportunidade de a gente voltar e continuar fortalecendo essa plantação de amor que nós tivemos com essas pessoas, com esses espíritos. Porque nós, no mundo espiritual, não podemos ter antipatias, não é? Não sei se vocês sabem disso. Já pensaram, por exemplo, se a gente pudesse conversar com Jesus, vamos pegar a senha para falar com Jesus. Está no mundo espiritual, vai lá, pega a senha, né? Tira a senha lá no mundo espiritual, pega o numerinho da senha e espera uma entrevista com Jesus, que é de 2 minutos. E aí Jesus fala: o que acontece, meu irmão? O que você precisa? E aí a gente fala assim: sabe o que é, Senhor? Eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ti. Mas o Senhor poderia colocar o meu cunhado, minha sogra, o meu vizinho, meu irmão, a minha mãe, o meu pai, do outro lado do buraco negro do universo? Será que seria isso? É para isso que nós estamos na Terra? Para ter essa diferença, essa dificuldade? Certamente que não, não é mesmo? Nós estamos aqui para fortalecer os elos. Por mais difíceis que eles sejam, nós estamos para fortalecer. Mesmo esses elos que estão longe da gente, às vezes em outro país, não é? A gente sente, o filho está lá, vai para outro país e tal, até convida: mãe, vem aqui passar uns dias e tal. Aí a gente vai, aí o primeiro dia tudo só alegria, mas o segundo e o terceiro já a gente é que nem visita de. Uma amiga nossa estava falando que a visita para parentes é mais ou menos que nem o peixe. Depois de 3 dias, ele já começa a entrar em decomposição. E aí a visita começa a ficar cheirando mal, né? Então é preciso a gente já voltar, né? Voltar para o mar, não é mesmo? Então a ideia é que a gente possa ter esse amor tão profundo que isso não faça, não nos incomode, não é mesmo? Bom, quanto ao passado, ao futuro, é assim, se a gente pensasse na não reencarnação, uma encarnação não é possível para fazer tudo isso, não é mesmo? Vocês lembram que Kardec dá uma teoria, né? Teoria para o homem, que é assim, a primeira teoria, as 4 alternativas da humanidade. Está aqui nesse capítulo. A primeira é o nada. A segunda é a absorção ao todo o universo. A terceira é a individualidade com fixação definitiva da sorte.
segunda é céu, inferno, né? E a quarta é a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita. Então, o que que é mais lógico? O nada, a absorção do todo universal, que é da doutrina panteísta, a individualidade, porém, segundo a sorte de cada espírito, né? Vamos dizer assim, ele fez coisa errada a vida inteira, aí no final da vida ele fez uma coisinha certa. E aí ele vai para o céu e os seus entes queridos vão todos lá esquentar uma pedra lá no mundo espiritual, não é? Então, não seria lógico. A doutrina espírita fala para a gente, não, não tem problema. Errar e acertar são experiências. Então, dá para a gente oportunidades infinitas para que a gente possa continuar se desenvolvendo, continuar dando condições para cada um crescer, se desenvolver. Bom, assim, aí vem as perguntas dos limites da encarnação. O Kardec, então, faz essa pergunta e vai, assim, conforme o espírito vai se desenvolvendo, ele vai ficando mais desmaterializado, e isso vai criando também com ele mais desprendimento com a matéria, isso ajuda ele no entendimento maior e melhor, né? O perispírito também passa por transformações, ele torna cada vez mais límpido, mais etéreo, mais depurado, e conforme a gente vai depurando, obviamente a gente vai ampliando o nosso horizonte de conhecimento, de entendimento, até porque nessas condições a gente sabe que quanto melhor o espírito tiver, mais ele consegue favorecer, mais ele consegue desenvolver. Assim, vamos imaginar, né, uma máquina que chegue a um grau de eficiência tamanha que ela é capaz de fazer um trabalho rapidamente, com bastante eficiência, com bastante perfeição e com bastante volume. Então, conforme o espírito vai se desenvolvendo, ele vai criando essa condição de resolver problemas mais rapidamente, de criar facilidades mais rapidamente e de plantar amor, não só dentro, intramuros, mas também extramuros, fora da família, fora daqueles meios que ele estava acostumado a viver. Então, esses são os limites que nós temos. Bom, o castigo, né? A pergunta no item 25 fala assim: é um castigo a encarnação somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-los? Então, falar que a reencarnação é um castigo, até um pouquinho de, de ignorância da nossa parte, porque veja, um planeta oferece para a gente tantas possibilidades, não é? Tanta ajuda, tanto apoio, tanta beleza, tem tanta coisa aqui na Terra bonita, não é? Então não é que nós não estamos num vale de dores, é claro, todo mundo tem sofrimento, vive com dificuldade, tudo, mas não é só isso, a gente tem as compensações. Então, a pessoa quer se compensar um pouquinho, sai um pouquinho das grandes cidades, observa o céu, observa a mata, o verdejante, observa o pôr do sol, observa o mar indo e voltando indefinidamente. Então, a gente vê que o planeta é muito favorável e ajuda a gente, na verdade, ao invés de nos desfavorecer. Tem os problemas naturais, obviamente que vai ter, mas isso não diminui a grandeza e a beleza que esse mundo tem, que essa terra tem, não é? Que a terra traz para a gente. Então é isso. No final ele compara dizendo que é uma comparação vulgar. Nossa, já estou ultrapassando o horário aqui, né? E termina dizendo assim: assim acontece com o homem na terra, o espírito do selvagem que está apenas no início. A encarnação é o meio de desenvolver a sua inteligência e tudo que ele precisa e chegar até os extentores da espiritualidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos plantar, semear amor intra e extramuros. Esse é o nosso objetivo.